Olá, novembro chegou, o Halloween passou e aqui no programa a gente discutiu a respeito da origem de terror no cinema. Mas, para fechar com chave de ouro esse assunto, que tal a gente falar a respeito dos 10 melhores filmes que a gente acha no gênero de terror? Esse é o Take a Take e bem-vindo a mais um programa. Olá de novo, eu sou o David. E eu, mais uma vez, Lucas. Lucas, como que você passou o Halloween? Passei bem, tranquilo, bom, assistindo um cara. filmezinho de terror. Eu passei dando aula pra criançada, falando a respeito da origem do Halloween, mas conversa pra outra hora. Como que a gente discutiu a respeito da origem do terror no cinema? Se você se recorda aí na sua casa, hoje a gente vai dar uma aprofundada melhor nesse assunto. E tem alguma coisa para acrescentar a respeito dos 10 melhores filmes que nós dois achamos que é os melhores? Isso não é uma lista de IMDb, nem Metacritic, nada. É uma questão mais pessoal nossa, 5 de cada, e a gente considerou os 10 melhores, certo? Sim, é isso mesmo. Ainda que eu ainda coloquei uma série no meio, porque eu gosto de ser diferente, não coloquei só filmes, eu coloquei uma série no meio, mas os outros 4 são filmes. Num conceito mais técnico, acho que o pessoal da edição aí vai entender que cinema também é série. Sim, Tudo sim. que é imagem em movimento só que é cortado. Que muitos filmes hoje em dia que são longos deveriam ter sido série, como um que lançou recentemente aí. Exatamente. Então... Enfim. Lucas, pode dar a largada na sua lista pra gente não poupar tempo? Bom, então eu vou começar pelo meu quinto colocado, O Iluminado, de 1980. Pra mim é meu top 5 de melhores filmes de terror. Já entrando num thriller, né? Uhum. Um thriller, um gênero mais thriller, mas pra mim, assim, no terror é um dos que eu mais gosto. No meu top 5. Falar de Iluminado, como a gente discutiu da última vez, dos filmes de terror, ele teve um intervalo de quase 17 anos para ter o valor que ele tem hoje, mas para quem gosta do Jack Nicholson, para quem é fã do Stanley Kubrick, para quem gosta de um bom filme muito bem enquadrado, Iluminado é perfeito exemplo para isso. Tanto o filme como o livro são bons, o filme demorou um pouco mais para ter o valor que merece, mas o livro em si, a premissa do Iluminado, do universo Iluminado é muito bom, é muito densa e totalmente psicológica, porque a questão das gêmeas atormentando o Danny, aquela cena do elevador abrindo e saindo sangue, aquilo é tudo muito bem feito. Sim. Com um enquadramento muito bom. E acho que sem mais delongas a respeito do Iluminado, que a gente já falou 2 vezes já, sim, mas eu tenho certeza que futuramente a gente vai falar mais. Então... Bom, o meu top 4, O Exorcista, de 1973. O meu quarto filme favorito de terror. Por quê? Como a gente já falou no último programa sobre a história, é o que deu alavanco pra toda a história de possessão e o terror demoníaco dentro do cinema. E como eu também comentei no último vídeo, apesar de hoje em dia não ser tão assustador quanto os que são feitos hoje, tipo Atividade Paranormal, A Freira, Annabelle, pra época foi um feito muito grande, né? Uma coisa muito interessante também é que os filmes de 90 pra trás, mais ou menos assim, é que eles não têm jumpscare. Eu acho que é o grande diferencial do terror. O jumpscare, com o tempo, ele ficou um pouco cansativo, assim como os filmes de super-heróis também ficaram, porque nos dias de hoje, ver um filme de origem de super-herói é tão chato quanto ver um jumpscare de um filme de terror que só faz isso. E o Exorcista de 73, ele é o início de tudo isso, que não tem jumpscare. Os pequenos jumpscare é quando o Pazuzu aparece do nada, assim, na tela e remete um pouco de susto e medo. Porque o terror de 1973, ele é focado no medo, certo? Sim, e o que eu acho legal também de O Exorcista é que a conclusão do filme, eu acredito que seja diferente do que já tinha sido feito. Porque a conclusão do filme não acaba de uma maneira boa, né? A
Conclusão do filme, eles tentam fazer o exorcismo da menina, mas no final quem era o alvo de toda a premissa do filme era o próprio padre. Sim, é quase a mesma premissa que o Exorcista do Papa. Você já chegou a assistir esse filme Não, novo esse do filme Russell Crowe? não. Ele é tonto, ele é bobo, mas ele é basicamente a mesma caminhada, que o demônio possui a criança, mas o alvo é o padre. O padre, é isso mesmo. Aí, quase mesmo uma menção honrosa ao Exorcista, mas já falamos demais do Exorcista. Mas eu garanto pra vocês também que a gente vai discutir mais, porque ocultismo no cinema é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo aprecia, certo? Sim, a gente ainda pode até fazer algum dia sobre os piores filmes de terror. Ah, mas isso é certeza. Porque, inclusive, a continuação de O Exorcista, o que foi lançado esse ano, agora sim. 2023, O Devoto, horroroso. com certeza entraria num... A gente pode também fazer os piores filmes de terror, os piores filmes de todos os tempos, os piores filmes de adaptação de anime, que eu acho que o Dragon Ball e o Death Note já entra logo de cara. Mas beleza, manda bala aí. Bom, entrando no top 3, meu terceiro filme favorito, It, a Coisa, o de 2017. Pra mim, também é um dos melhores filmes de terror, assim, feitos. Cara, o esquema de susto, a construção dos plots que existe, as surpresas que tem, assim... além de ele causar susto, suspense, o terror, ele também tem muitas partes horrorosas, assim, sabe? Que causam horror na pessoa que tá assistindo. Aversão, sangue e membros sendo quebrados. É um filme Isso tenso. é um pequeno fragmento do gore, na verdade, né? Sim, tipo, sim. o Pennywise, ele, além de ele ser um palhaço, que muita gente... Eu não lembro o nome da fobia, que é de palhaço. Muita gente não assiste esse filme pela questão pelo medo do palhaço e também pela estrutura mínima que o It tem a respeito do gore. Cara, gore é um subgênero do terror que eu detesto. Tanto Hellraiser como Enigma de Outro Mundo, qualquer coisa que a coisa não me desce, sabe? Eu acho que, por mais que eu goste de It, a Coisa, essas partes gore deveriam, pra mim, pelo menos, ter cortado. Então, mas ainda que eles fazem uma dosagem boa do gore, do suspense, do terror, o diretor ele consegue fazer uma boa dosagem. E também a gente tem que deixar um crédito gigantesco pra atuação do... Bill Skarsgård. Cara, nossa, a curiosidade do esquema que ele faz com Sim, o olho... É muito incrível, cara. Muito incrível. E eu não sei se todo mundo sabe da história, mas o que aconteceu foi o seguinte: o diretor chegou pro ator e falou que ele ia fazer dentro da edição uma maneira que um olho dele estivesse virado olhando pro George na cena do bueiro e o outro olho estaria olhando pra câmera. Ia fazer um pequeno deslocamento no olho pra trazer um maior suspense pra cena. E aí o ator simplesmente, ele fez no olho dele, ele deslocou os dois olhos e conseguiu fazer os dois olhos olharem em duas direções diferentes. Uhum. E ele fez isso na cena e se você repara, se você coloca um papel na frente, cobrindo metade do rosto dele, olhando pra câmera e outra metade olhando pro George, você consegue ver claramente a técnica que ele tá usando e foi muito bem colocada na cena. Se bem que se falar a respeito da família Skarsgård, eles são muito poderosos no cinema, né? Tem o cara que faz o Floki na série Vikings, tem o pai deles que é o cientista nos Vingadores. Sim, sim. E o Alexander Skarsgård também, que ele tá fazendo um papel muito bom, que ele fez A Lenda de Tarzan, que é um filme que eu gosto muito, e também O Homem do Norte, que é um filme nórdico maravilhoso. Quem gosta de cultura nórdica, além dos Vikings, O Homem do Norte também faz muito jus às runas e também às lendas nórdicas. Eu particularmente adoro a mitologia nórdica e eu adorei muito a trajetória do Homem do Norte no filme. Então, uma família de ouro, né? tô com certeza. Se vocês acham que a família Spielberg é bom no cinema, a família Skarsgård também é muito boa. Tem que considerar uma coisa ampla quando o assunto é cinema. Continuando, meu top 2, agora entra a série. A Maldição da Residência Hill. Pra mim, assim, foi uma das melhores produções feitas pra terror. Ainda que como série, não como filme, mas eu acho que, pra mim, assim, é uma das melhores feitas por conta de eles terem misturado dois gêneros que dificilmente dentro dos filmes de terror são feitos, que é você colocar o drama junto com o terror. Geralmente, a maioria dos filmes você tem um alívio cômico, uma comédia junto com o terror, ou como a gente comentou, o gore junto com o terror, mas nesse é o drama, é um drama familiar
que trabalha assuntos como, por exemplo, suicídio, assuntos pesados dentro da série, e ao mesmo tempo incluindo o terror e o suspense. Pra mim, assim, é muito bem produzido. Os dois, A Maldição, são muito bem produzidas, A Maldição da Residência Hill e da Mansão Bly, mas pra mim, o favorito foi o primeiro feito, que é da Residência Hill, em 2018. Você também pode considerar que Mike Flanagan dirigiu A Queda da Casa Usher, que é, não é? Que também é Que uma também ótima dirigiu, série. é um compilado de contos do Edgar Allan Poe em uma única série. É muito bom, é muito bem construtivo. Eu que gosto muito dos contos do Edgar Allan Poe, vi muita coisa da literatura psicológica do horror dentro da série, que o Mike Flanagan com certeza é um fã de terror, é um fã de conto literário de terror. Eu espero muito que ele e Del Toro um dia façam alguma coisa a respeito do Lovecraft. Até porque Imagina? acho que todas as produções deles são muito boas, Sim, assim. sim. Assim, tem a Missa da Meia-Noite, que eu achei mais ou menos, assim, até legalzinha. Pode ser que por eu ter maratonado, assistido todos os 8 episódios de uma vez, eu achei um pouco arrastado e tal. A conclusão não foi tão boa, mas ainda assim, perto de outras produções de terror do Flanagan, todas elas são muito boas. Eu concordo com tudo que você falou, principalmente na questão da moção da Residência Hill, para a questão da dramatização de todos os personagens. Uhum. Todo personagem tem arco ali, tem um desenvolvimento com um plot twist excelentíssimo. Então, quem não assistiu, eu recomendo muito. Nós dois recomendamos muito a Mansão da Residência Hill, a Residência Bly também. Não, né? é da Mansão Bly. Residência Hill e Mansão Bly. Sim, e também, se você gosta de literatura psicológica do horror, eu recomendo também A Queda da Casa Usher para assistir, e também os livros de Edgar Allan Poe para você ler. Se você gosta dos dois, eu acredito que Mike Flanagan vai te presentear com uma série excelente, que é A Queda da Casa Usher. Uhum, certo? Sim. Gentileza. Bom, e o último, o meu top 1, é Invocação do Mal 2. Apesar de o primeiro e o segundo serem muito bons, o terceiro eu já não gosto tanto, mas o 2 é o meu favorito por conta de ele incluir mais na trama, assim. Então, um plot legal dentro. Então, ele inclui vários outros problemas junto ali, não só o esquema da possessão. Então, nós temos um demônio que comanda todo o que está acontecendo dentro da família. E eu acho que, assim, a história de Invocação do Mal 2 eu acho mais legal do que a Invocação do Mal 1. Apesar dos dois serem duas ótimas produções. Eu gosto bastante do terceiro filme da Invocação do Mal, porque eu acho que é mais o lado investigativo dos Warren, sabe? E eu acho, essa parte de investigação, de mostrar que às vezes a possessão demoníaca é uma parte mais psiquiátrica, mas voltada para o ocultismo também. Eu acredito que o filme, não é o James Wan na direção, certo? Mas esse terceiro filme me pegou, que eu gostei mais pelo fato de ser investigativo e não mais terror. Eu acho que eu gostei muito dessa parte. O meu problema com Invocação do Mal 3, meu problema, e inclusive também um problema da Thalissa, da minha namorada, é que a Lorraine parecia o Professor Xavier no filme. O esquema, nossa, dela fazendo aquela piadinha que ela já conversou com o Elvis Presley. Então, acho que isso pra mim pegou um pouco, e por isso que pra mim ainda o favorito é o 2. Pessoal, a gente já falou a respeito de 5 filmes de terror que a gente considera melhor, mas no próximo bloco a gente vai falar a respeito de mais 5 filmes. Então, fica aí com a gente que já já a gente volta, certo? Voltamos, pessoal. E agora a gente vai falar a respeito de mais 5 filmes de terror que, na minha perspectiva, já que o Lucas já fez as honras Já mandei de começar, o meu top 5. Sim, eu vou fechar esse assunto. Eu acho que eu já quero começar com os terrores novos de hoje em dia, que é o pós-terror. E eu considerei o 5º melhor filme de terror, o Hereditário. Assim como a gente estava conversando em off a respeito de filmes psicológicos, Um excelente filme. eu acho que o Hereditário ele é o pioneiro dessa parte do pós-terror. Tem muitos filmes de terror que faz a gente pensar, mas esse filme, além de deixar a gente apreendido, a gente começa a discutir a respeito de o que está acontecendo com o terror que mudou tanto. Tem o gênero com o Invocaverso agora, com os jump scare. Para quem não sabe, em casa, jump scare é os sustos repentinos que tem
em cena, porque você leva aquele susto, mas o pós-terror, ele esquece essa parte, faz você se sentir pensativo e até mesmo com um pingo de medo. Ele não usa o recurso muito Exatamente, do jumpscare, né? E eu acho que isso é muito... leva muito em consideração das produções da A24, porque ela pega aqueles roteiros um pouco mais densos, mais profundos e transforma em filme. E o Hereditário é o pioneiro para essa parte de a gente prestigiar de uma forma mais contundente, se assim eu posso falar, o cinema de uma virtude nova, o cinema contemporâneo junto com o pós-terror. O Hereditário faz isso perfeitamente bem. Eu acho que eles substituem o jump scare pelo plot twist dentro da trama. Eles usam, em vez de usar o jump scare, um medo repentino, um susto repentino, eles usam de um plot twist, uma coisa horrorosa na cena do plot twist pra dar o terror. Acho que 3 filmes pra considerar a respeito do pós-terror que ele esquece o jumpscare e aposta mais no plot twist, é o Hereditário, claro, o Midsommar e até mesmo o Farol, o Lighthouse, que tem o William Dafoe no elenco e o Robert Pattinson, que é um filme totalmente preto e branco, ele é psicodélico pra caramba. Você assistiu? Já chegou a assistir o Farol? É muito bom, cara, é um filme excelentíssimo. É da A24. E pra quem tem aquela rixa com o Robert Pattinson, que ele fez o Batman ano passado, eu recomendo pra você fortemente esse filme, que chama O Farol, ou em inglês Lighthouse, como você preferir. Vamos dar sequência, pessoal. Fazendo uma menção honrosa aqui, até mesmo considerável, de deixar o cinema americano um pouco de lado e focar no cinema japonês, que não é só de anime que eles são bons, e o cinema de terror também é maravilhoso, eu falo sobre o Grito. Sim. O Grito foi um evento, cara, acho que todo mundo da nossa idade sofreu com aquele filme na época. Porque, cara, a Kayako, que chama, meu pai amado, aquilo deu medo pra caramba. E japonês, pra essas coisas, faz muito bem, cara. Faz muito... É algo incrível. É um filme legal, um filme muito bom. Marcou a nossa época, né? Na época, gente que tem 25, 20 e poucos anos, assim, marcou. O Grito, acho que... Qual outro filme marcou bastante? O Chamado também marcou bastante. Sim, da Samara, foi assim, também um estilo de terror um pouco diferente do que já haviam sido feitos, né? Que a gente passou, acho que o Grito e o Chamado, ele veio muito de uma época que foi feito muito filme de slasher, né? Tanto que o Pânico tinha começado a ser feito naquela época e aí eles entraram no esquema de O Grito e o Chamado. Eu acho isso muito legal porque muda totalmente a estrutura de pensamento da pessoa. Mas eu tô acostumado com isso, eu ver isso, eu vou ficar com medo. Então eu acho isso incrível, cara. Dando continuidade, pessoal, a gente tem um filme que a gente discutiu a respeito na origem do cinema, que eu até hoje sinto muito medo desse filme e eu considero um dos melhores. Atividade Paranormal. Primeiro, segundo e terceiro, pra mim, são um filme que, cara, dá muito medo. É tanta coisa mínima que vai acontecendo que gera medo, como a porta mexendo, como o filme ser gravado em câmera amadora, dentro da casa. Se você assistiu na sua casa, eu acredito que você passou pelo mesmo medo. Eu lembro no Alvorada, que lotou o cinema Alvorada por causa desse filme. Sim, e ainda que eles conseguiram ainda renovar a técnica feita em Bruxa de Blair, que era uma gravação em primeira pessoa, e eles tava falando, não, a gente vai fazer uma gravação amadora, só que vamos renovar um pouco e vamos colocar a câmera fixa em vários cômodos. Isso gera uma aflição muito grande, cara. Uma aflição. Porque a câmera fica trocando. Exatamente. E é muito legal, foi muito bem feito, muito bem construído, assim, o filme. Eu lembro que quando eu tava começando a caminhar os passos da cinefilia, e eu já acabei vendo esse filme. Acho que foi um dos motivos de eu não gostar de terror, sabe? Eu sempre gostei de ficção científica, de fantasia e principalmente os super-heróis. Agora eu sou mais do drama, mas... E esse ainda que é um filme que o jumpscare funciona muito bem. É um filme que o jumpscare funciona bem. Porque você fica tenso na cena, exatamente por o esquema que eu falei na Bruxa de Blair, por ser uma gravação amadora e você não conseguir enxergar tudo direito, ainda tá no escuro, e você acha que tá vendo uma coisa, mas não tá vendo, então você tenta reparar em toda a cena e fica prestando atenção na cena, pra ver se alguma sombra aparece, do nada a porta fecha. Então, assim, os jumpscares são muito bem colocados dentro da filmagem. Sim, sim, sim. Dando sequência, pessoal, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é a respeito quando eu tava estudando cinema. A gente precisou estudar muito esse filme, que é o Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é um dos primeiros filmes de terror rodados na história dos Estados Unidos e também é um dos primeiros filmes que o mal vence no final. Dando spoiler já, desculpa. Mas é um dos filmes que constrói toda a narrativa dramática e até mesmo ocultista para dar medo
da qual o mal vence no final. E tem aquela questão de não mostrar o bebê do filho do diabo. Então, fica aquele pensamento, aquela dúvida. Mas será que ela viu? O que a Rosemary viu? Você já chegou a assistir o Bebê de Rosemary? Esse eu ainda não Ele vi. é um filme muito bom. Precisa ter um pouquinho de paciência pro pessoal que não tem costume de assistir filme antigo. Ele tem traços de filme antigo. O Roman Polanski fez questão de não dar um upgrade mais no filme a respeito para deixar ele antigo e até mesmo um tanto quanto medonho. Porque os pequenos movimentos de terror que vai tendo no filme vai gerando engajamento para você querer chegar no final, porque ele é um filme de ritmo lento, ele tem 1h30, 1h40 de duração, mas ele é lento. Então ele vai acontecendo de forma muito devagar, que vai dando um pouco mais de interesse, vai dando medo e vai dando interesse até chegar no final do filme. E eu considero o Bebê de Rosemary o segundo melhor filme de terror por questão de fã mesmo, sabe? E ainda que é um filme que ele ainda antecede o Exorcista, Exatamente. né? O Exorcista, a gente até chegou a comentar isso no antigo vídeo. O Bebê de Rosemary foi o primeiro feito sobre o ocultismo, assim. O Exorcista veio poucos anos depois, bem pouco tempo depois, só que o Exorcista acabou se consagrando melhor dentro do cinema. Exatamente, essa questão de um filme ter criado e outro ter desenvolvido melhor faz muito jus à questão da origem do cinema, porque foi os franceses que criaram o cinema, mas foi os americanos que aprimoraram o cinema. Então é por isso que muita gente acha que o cinema nasceu nos Estados Unidos, até mesmo na Hollywood, mas não, ele é francês, como a gente já discutiu na origem do cinema. E Bebê de Rosemary faz exatamente essa questão mais reduzida no gênero que criou o gênero de terror nos Estados Unidos e o Exorcista aprimorou. Então é por isso que a gente tem todos os filmes de terror hoje em dia por conta desses dois filmes. Tem outros filmes antigos, mas que não fazem jus à conversa de hoje em dia, sabe? De hoje em dia não, de hoje. Como o Monstroverso que a gente discutiu da última vez. Sim. Dando sequência, pessoal, o último filme, não menos importante da minha lista, eu considerei mais a questão de fã. E como fã, eu gosto de colocar Sexta-feira 13 como o primeiro filme, meu filme favorito de terror. Não é o famoso slasher, eu gosto muito de slasher, eu acho que eu vi quase todos os filmes de slasher. Essa questão de eu começar a ver mais filme de terror nesse ano foi por conta da Micaela, ela me... Fica o tempo todo, vamos ver filme de terror, por fim, e a gente acaba vendo. Eu não gosto, mas assisto. E o Sexta-feira 13, desde criança eu gosto do Jason, da forma que ele mata, dos roteiros bobos, da baixa produção. Eu acho que isso tudo me cativa, isso tudo me deixa encantado por ver um filme de subgênero que faz tanto sucesso, que fez tanto sucesso na época de 1980, até mesmo 90, e com o remake de 2008. Eu gosto muito e... Eu acho que vale muito a pena a gente discutir Jason e Sexta-feira 13 quando o assunto é filmes de terror. Sim, é um dos principais e mais famosos do terror, assim. No slasher, acho que ele faz parte dos grandes assassinos, né? Sim. O Jason, Fred Krueger, o... Michael Myers, Michael Myers. E Ghostface. Isso. Tem também do... Michael Myers é do... Halloween tem também no Massacre da Serra Elétrica. Leatherface, isso. Massacre da Serra Elétrica é muito bom. Que são ótimos filmes slasher, assim. Mas Sexta-feira 13 também... Um bom filme. Eu, particularmente, prefiro mais... Entre todos esses slasher, eu prefiro o Fred Krueger. Hora do pesadelo, né? Por ele inovar um pouco no esquema do slasher. Não é um cara matando, é um ser sobrenatural que vem pelo sonho matar. Então, do slasher, pra mim, particularmente, eu prefiro o Hora do Pesadelo. O que você acha, Lucas? O que você acha do subgênero trash? Os filmes trash? Cara, eu já assisti alguns, assim, tem uns filmes que até passa, mas tem outros que são muito difíceis. Inclusive, eu acho que o primeiro que foi feito pro cinema, assim, das obras do Stephen King, que é Carrie a Estranha, é um trasher difícil. Muita gente gosta, mas pra mim não me Eu particularmente gosto bem. muito. Pra quem nunca ouviu falar desse subgênero, o trash é aquele filme de muito baixo orçamento, aquele filme que o pessoal faz nos trancos e barrancos e acaba fazendo um filme com pegada de muita coisa e por fim lança. Eu gosto muito do Vingador Tóxico. Não sei se já ouviu falar desse filme. Não. Vai ter uma refilmagem ano que vem com o Elijah Wood no papel principal. Eu gosto muito de Rubber, o Pneu Assassino, A Coisa. Eu gosto muito também de...
Acho que até Piranhas Assassinos pode entrar no maioria dos livros do Stephen King foram adaptados em filmes trash, né? Pode ser que sim. Acho que os mais famosos fogem, que aí tinha Coisa e o Iluminado. Sim. Mas o resto... Mas, cara, eu acho que o pioneiro dos filmes trash é um diretor chamado Ed Wood. Você já ouviu falar do Ed Wood? Não. Pessoal aí da produção já ouviu falar do Ed Wood? Não? Então tá, beleza. Eu vou explicar rapidão pra vocês. Ed Wood é considerado o pior diretor de toda a história do cinema. Porque ele juntava todos os traços de alguns filmes que não deram certo, juntava e fazia o filme dele. Tem um filme mais famoso dele que chama Plano 9 do Espaço Sideral. Ele tem 1h30, mais ou menos, de pura coisa ruim. Mas ele é tão ruim que ele é bom. É o famoso ruim que é bom, sabe? E tem um filme de 1997 ou 98, eu não vou lembrar mais ou menos. Se você, quando for editar, se eu estiver errado, coloca na tela pra gente, por favor. Que é o Tim Burton fazendo uma cinebiografia a respeito do Ed Wood. E pra alegria dos fãs do Johnny Depp, quem que é o Ed Wood é o Johnny Depp. É um excelente filme, cara. Eu gosto muito daquele filme. Tem o livro também. Micaela fica esfregando na minha cara que ela tem esse livro do Ed Wood, que eu sou louco pra ter. Mas é um dos filmes favoritos que eu mais gosto do Tim Burton, é Ed Wood, que remete à história do pior diretor de cinema que criou o gênero trash. Eu acho isso sensacional, cara. A gente nem começou ainda o vídeo sobre os piores filmes de terror e já estamos comentando. Não, vou dando um spoiler aqui pra vocês, galera, porque o Ed Wood ele é ruim, mas ele é excelente. Por fim, chegamos à discussão pra fechar com chave de ouro a respeito dos gêneros de terror no cinema, os 10 melhores filmes que a gente acha. Alguma coisa pra acrescentar, Lucas? Assistam. Qualquer um dos que a gente citou aqui, confia, pode assistir, que são todos os 10 são muito bons. Mas não fica só pensando que assistam só filmes de terror. Eu aconselho você a assistir qualquer tipo de filme. É importante você ver filme e ler livro. É as melhores coisas do mundo. Pessoal, infelizmente ou felizmente a gente vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, porque a gente faz um tempinho que já estava discutindo a respeito dos 10 melhores filmes de terror e da origem do terror no cinema. E para finalizar, alguma coisa? Não. Algum conselho, alguma coisa? Já foi tudo, já falamos tudo. É isso, pessoal. Muito obrigado. E se caso não te ver mais hoje, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até lá.